Para de dizer que pão sem glúten não dá certo. Chega, não quero mais ouvir essa história. Depois de ver essa receita, você não vai mais poder dizer que não consegue comer um pão sem glúten feito em casa, caseiro, por um preço acessível, porque as receitas da internet não deu certo, porque tirar o glúten da alimentação faz as receitas desandarem. Não, chega. Não quero mais ouvir essas desculpas. Não vai ter mais desculpa para dizer que não dá para fazer uma dieta sem glúten. Eu sou a Jaque e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o pão que eu como todos os dias na versão completamente sem glúten e sem lactose e que ainda dá para congelar e todo mundo aqui em casa ama. Então bora, vem comigo, vamos aprender a fazer essa delícia. Vou começar colocando direto no bowl da batedeira 300 gramas de farinha de arroz, 75 gramas de fécula de batata, 30 gramas de polvilho doce, 10 gramas de polvilho azedo e 4 gramas de goma xantana. Aqui eu coloquei até um pouquinho mais, recomendo que vocês coloquem menos, tá? Põe 4 gramas mesmo. Um sachê de fermento biológico seco, que equivale a 10 gramas. Uma colher de café de sal e 1/4 de xícara de açúcar. Dá uma mexida e agora vamos adicionar os ingredientes líquidos. Vou começar com 2 ovos, 1/4 de xícara de óleo, uma colher de café de vinagre de maçã ou suco de limão e, por fim, vou adicionar uma xícara de água morna. Eu vou deixar separado aqui mais meia xícara e vou adicionando ao longo da receita. Depois eu explico para vocês por que eu faço isso. Eu sempre gosto de bater um pouco a massa e depois vir aqui com uma espátula e retirar toda essa farinha das laterais e dar uma conferida se também não está embatumando embaixo dessa massa alguma farinha. Eu faço isso porque a minha batedeira acaba não sendo a melhor de todas e ela dá uma embatumada às vezes embaixo, não consegue pegar toda a massa. E isso é importante porque às vezes se não bater direito e sobrar ingrediente ali embaixo, pode ser que o seu pão desande por conta disso. Vou voltar a bater e vou adicionar mais um pouco de água, equivalente a um pouco menos de 1/4 de xícara. Terminando de bater, essa é a textura que a gente espera para o nosso pão. Não é uma massa pesada, mas também não é leve o suficiente a ponto de, por exemplo, bater super fácil no liquidificador. Ela fica bem um meio termo. Agora eu vou despejar toda a massa em uma forma untada com óleo e farinha de arroz. Vou dar uma ajeitadinha por cima com a espátula para ficar liso. Finalizar com semente de linhaça e de gergelim preto, que é totalmente opcional. Se quiser pode colocar outras sementes ou nem colocar nada. E agora eu vou deixar a massa crescer por uns 30 a 40 minutos. Enquanto o pão cresce, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque depois de ver como esse pão sem glúten é fácil de fazer, as outras receitas que eu tenho aqui no canal vão ser baba para vocês fazerem em casa. E eu queria aproveitar e dar uma dica aqui para vocês em relação à medida quando se trata de fazer pão sem glúten. Antes de começar a fazer as minhas próprias receitas, eu fazia receitas que eu pegava na internet para conseguir ter alguma coisa feita em casa para ser um pouco mais barato, certo? E nessa época, uma coisa que eu errava muito na hora de fazer as receitas, principalmente de pão, eram as medidas. Eu tenho uma balança aqui em casa e ela não é muito precisa, é uma balança comprada em R$1,99, uma balança baratinha. E quando eu utilizava essa balança, a receita sempre dava errado. E aí eu passei a usar esses copos medidores. E aí as minhas receitas começaram a dar certo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se você não tem uma balança realmente confiável em casa, fica difícil a gente ter a certeza se tá colocando as medidas certas. Para vocês terem uma ideia, nesse meu copo, uma xícara equivale a mais ou menos umas 130 gramas de farinha e ele fica uma xícara um pouquinho acima de 150 gramas de açúcar. Só para vocês terem uma ideia e fazerem uma comparação se caso vocês tiverem um copo aí na casa de vocês. Porque eu tenho um outro copo aqui em casa que eu também já tentei utilizar para fazer algumas receitas e ele não dava certo. Toda vez que eu usava ele, a receita desandava, ficava totalmente ruim e depois quando eu refazia e utilizava esse copo aqui, ela dava certo. Esses medidores pretos que eu também utilizo, que você já compra pronto, que vem uma xícara, meia xícara, eles dão super certo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma xícara aqui é 237 ml. A maioria deles é entre isso e 240 ml e sempre dá certo. E em relação à água, vocês viram que eu coloquei uma xícara e depois eu deixei reservado mais meia xícara e não coloquei ela toda. Sobrou aqui,
1/4 de xícara. E por que que isso aqui é importante eu falar? Porque às vezes você coloca a água tudo de uma vez ou você coloca muito aos poucos e a absorção que essa água vai ter em relação à farinha de arroz, ela é diferente para cada um. E principalmente se as suas medidas não forem iguais às minhas. Se de repente você erra na sua medida, na sua balança, no seu copo medidor, acaba que você vai precisar fazer esse acerto da receita. E é por isso que eu acho tão importante e tão legal a gente fazer vídeo. Porque com vídeo é difícil você errar, porque você tá vendo como a textura fica. Então, muitas vezes, assim como uma receita feita com farinha de trigo, em que você coloca lá ovo, água, sal, e depois você vai colocando farinha até dar o ponto, aqui na receita de pão sem glúten, eu diria que isso acontece ao contrário. Você põe os ingredientes e depois você vai acertando com a água. Eu gosto de deixar esse pão crescer até sobrar o espaço de um dedo entre o pão e a borda da forma. Hora de ir para o forno, em forno pré-aquecido a 230 graus por 40 minutos. E um detalhe é que eu sempre tiro a grade de cima, porque esse pão cresce tanto que ele costuma bater nela e aí pode ficar marcado em cima. Para quem ficou curioso em relação ao preço desse pão, eu gasto aproximadamente R$ 9,90 para fazer uma receita dessa. Claro, me baseando nos preços que eu pago aqui na minha cidade, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Isso pode variar dependendo da região em que você tá do Brasil. E ainda assim é um preço super acessível em relação aos pães industrializados que a gente costuma encontrar para comprar. Bom, já temos nosso pão sem glúten aqui prontinho. Olha o tamanho que ele fica. Ele fica com uma fatia bem grande e isso vai depender da forma que você utilizar. O tamanho da forma que eu utilizo é 22 por 10 centímetros. Ela chama forma para pão de forma baby, tamanho baby, se vocês quiserem procurar aí na cidade de vocês para comprar. Mas se você fizer com qualquer outra forma que seja para pão de forma, tá tudo bem. A única coisa é que talvez ele fique mais baixinho se a sua forma não tiver altura suficiente. E agora vamos abrir essa delícia e ver como que ele ficou por dentro, mas antes já dá um curtir aí no vídeo se você gostou e achou que essa receita é realmente bem fácil de fazer. O que eu mais gosto nesse pão é realmente o tamanho da fatia. Eu acho que essa forma vale super a pena ter em casa, porque você consegue fazer um sanduíche com o seu pão, ou de repente utilizar 2 fatias e fazer mini pizzas na air fry. E particularmente eu acho que é muito mais prazeroso você consumir um pão sem glúten, que é muito mais parecido com o original, do que aqueles pães que ficam com uma fatia muito pequena. Me conta aí nos comentários se você também se incomoda com o tamanho das fatias de pães sem glúten, porque sinceramente, gente, isso foi uma das coisas que mais me incentivou a criar receitas próprias minhas de pães sem glúten. E além do tamanho, fofura e maciez não faltam nessa receita. A verdade é que depois que você aprende a fazer pão sem glúten em casa, fica meio difícil você querer comprar de novo algum pão, porque por mais gostoso que seja esses pães comprados e industrializados, gente, não tem nada como um pão caseiro que acabou de sair do forno, que perfuma a tua casa e que você ainda pode comer de forma muito mais saudável, sem conservantes, que além de te ajudar a fazer a dieta sem glúten, ainda vai ajudar a tua saúde. Aqui eu tô passando nesse pão uma pastinha vegana à base de castanha de caju. Agora eu vou experimentar esse pão para ver se ele ficou gostoso, igual ele sempre fica. Ficou uma delícia, como sempre fica. Esse pão não tem erro, não tem como dar errado, ele nunca decepciona. E todo mundo que passa aqui em casa e tem a oportunidade de comer esse pão, adora e fica muito surpreso em saber que ele é sem glúten. Então, gente, não perde essa oportunidade não. Faz essa receita em casa que ela é muito boa, dá super certo e vai te ajudar demais no dia a dia. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou terminar de comer meu pão e já vou fatiar ele para deixar congeladinho e depois no dia seguinte eu só descongelo ele direto na torradeira. Bom, vejo vocês na próxima receita, que vai ser semana que vem. Espero vocês aqui pra gente fazer mais uma receita sem glúten, sem lactose, bem gostosa. Vejo vocês na próxima!